Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. Eu sou a Leidiane Amaral e neste canal a gente fala sobre vivências, experiências, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que eu venho passando aí na minha jornada real, chamado vida, né? Eu trago aqui para contribuir com você, trocar experiências com você. Deixa aqui nos comentários se esse tipo de conteúdo te interessa. Já puxa uma cadeira, já fica por aqui, porque hoje o tema do vídeo é merecimento. Pois é. Se você ainda não desenvolveu isso na sua vidinha e não implementou isso como pessoa no seu ser, passou da hora, minha amiga. Passou da hora, meu amigo, tá? Porque merecimento ele não é uma consequência, né? Ele é um alinhamento. E essa semana hoje é quarta-feira, né? Essa semana, na segunda-feira, eu saí daqui de Santa Catarina e fui para o Paraná fazer um treinamento. E já tô emendando uma história na outra porque tudo vai fazer sentido no final, aguenta aqui. E aí eu cheguei nesse treinamento, fiquei num hotel com uma desconhecida no meu quarto. Tipo assim, ela ficou comigo no meu quarto, uma estranha, que a gente não se conhecia, nos conhecemos lá e fomos pro treinamento juntas e tal. E lá ao longo do treinamento, eu já comecei a tirar as minhas conclusões, né? Percepções sobre o todo que estava rolando lá. E aí ela me contou, né, sobre ela, a gente se conheceu, enfim. E aí eu vi que ela tinha um currículo muito bom, assim, ela tinha uma experiência, uma bagagem muito boa. Só que ela não percebia, assim, dava pra ver que ela não percebia muito o valor que ela tinha sobre aquelas pessoas que estavam ali, assim, nós trocando network ali, né, com as pessoas e tal. E dava pra ver que ela era uma pessoa que ela sabia de vários assuntos, mas a fundo. Não era aquela pessoa que sabe de tudo um pouco, mas é superficial, sabe? Ela sabia de assuntos específicos, assim, vários, assim, até bem a fundo. E aí a gente começou a conversar e tal, né? E aí depois do treinamento a gente foi pro quarto, né? Novamente. E aí nós sentadas assim na cama, eu e ela na cama dela, eu na minha. E a gente ficou conversando assim até 2 horas da manhã. A gente conversou muito, assim, né? E no outro dia o café da manhã era muito bom, assim, então fomos surpreendidas positivamente nessa parte. E aí, quando nós estávamos lá no hotel, no outro dia no café, tinha um grupo de mulheres tomando café. E eram mulheres bonitas, elegantes, davam pra ver assim, sabe assim, aquelas 30 a mais, assim, 40 e poucos que já estão com a vida estável, assim, estão ali em alguma viagem a trabalho, assim, a gente escutou um pouco das conversas delas, e uma delas disse assim, e a gente até se olhou e riu muito, porque isso tá muito ligado com o merecimento, né? Eu e essa menina que a gente não se conhecia, a gente se encontrou lá, né? Mas ambas saíram de Santa Catarina lá pro Paraná. E eu fui de ônibus e ela também foi de ônibus. E assim, gente, sério, é um saco andar de ônibus. Eu também acho que eu não mereço andar de ônibus, tá? Porque é um saco. É cansativo, tem criança chorando, tem gente roncando. É um caos que realmente ninguém merece. Aí a gente tava no café da manhã, no outro dia no hotel, e aí tinha esse grupo assim de mulheres e elas conversando. Ah, porque uma época era 350 a diária. Agora tá 170, não dá pra nada, não dá pra gente almoçar, vai pegar um Uber se foi os cento e poucos, né? E elas estavam reclamando ali da função da diária delas. E também uma comentou assim: eu me recuso voltar pra casa de ônibus, eu não volto de ônibus. E não sei o quê. E elas estavam naquele impasse. E a minha colega se olhamos e rimos muito, né? Porque a gente tava ali também e a gente tinha ido de ônibus, enfim. E onde eu quero chegar com tudo isso? Tudo aquilo que a gente vive hoje, né, ou que a gente aceita na nossa vida, tá relacionado a merecimento, né? Óbvio. Aonde tu mora é porque tu acha que tu merece aquilo ali, ou onde tu trabalha é porque tu atraiu, tu buscou a tua visão ali de merecer, né? De se adaptar ou de achar que aquilo ali faz sentido pra ti. Enfim, tudo que tá na tua vida e tudo que tu vive é aquilo que tu acredita que tu merece. Tanto relacionamento, amizades, tudo. E aí a gente riu, né?
E eu falei isso pra ela, né? Eu disse, eu também acho que eu não mereço andar de ônibus. Eu me recuso a voltar pra casa de ônibus. E a gente riu, né? E é muito real isso, porque quando eu fui pra lá, eu fui sem expectativa nenhuma, mas eu vi que logo que eu cheguei, eu já comecei a tirar algumas conclusões assim de, nossa, que pessoas despreparadas, né, pra dar o treinamento e tal. E aí, quando eu comecei a ouvir o que ela já tinha trabalhado, o currículo dela, o que, que ela já tinha feito, experiências, assim, que a gente conversou, eu vi que ela era uma pessoa com muito potencial, né? Uma mulher muito, assim, inteligente e tal. E ela não se via assim. E ela até estava comentando que ela tinha vindo do Acre há pouco tempo e que ela estava buscando, assim, umas vagas que não tinham nada a ver com ela, assim, ao meu ver, sabe? E aí a gente conversou bastante, assim, sobre isso, e aí eu meio que influenciei ela, assim, nessa parte, sabe? E aí a gente conversou bastante sobre isso e sobre o treinamento em si, sobre o hotel em si, e sobre depois aquelas mulheres mais bem-sucedidas que estavam ali à nossa volta, né? E me fez refletir sobre isso, né? Sobre merecimento e sobre aquilo que a gente aceita na nossa vida é porque a gente acredita que a gente merece. E o merecimento, que nem eu falo, ele não é uma consequência, ele é um alinhamento, né? Nem tudo que vem tem que ficar, né? Às vezes é só pra gente passar por aquilo. Eu passei pelo treinamento, eu passei por essa menina, eu conheci ela e é isso, né? Não precisa ficar, as coisas não precisam ficar na nossa vida porque a gente acha que merece, né? E eu sou aquela pessoa que, quando eu era criança, a mãe colocava aquela toalha bonita na mesa ou tapetes bonitos no banheiro só quando chegavam visitas, sabe? Então, isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. De quando eu ia numa loja, escuta isso, quando eu ia numa loja, eu provava uma roupa e a roupa só servia. A roupa só servia e eu dizia que estava bom, sabe? Eu não via se ficava legal, se ficava mais assim, mais assado, se realmente aquela cor era a cor que me valorizava ou não. Eu não via nada disso. A roupa serviu, é essa, sabe? E aí eu dizia, porque eu não sou enjoada, porque eu sou uma pessoa humilde. Mentira, tinha baixo merecimento, baixo nível de merecimento. Não sabia o que realmente eu merecia o melhor e que eu podia usar o melhor e que eu podia escolher o melhor, entende? E é sobre isso, sabe? Sobre a gente implementar isso na nossa vida, porque a gente não precisa aceitar migalhas, a gente não precisa aceitar medíocre de nada na nossa vida. Porque só porque a gente é porque tu veio de uma família humilde, ou se tu não tem muito condições, né, hoje de ter algo melhor, tem o melhor que tu pode ter nas condições que tu tem, sabe? Desde aquela frase que tem que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é sobre isso. Pode estar numa casinha humilde, pode estar numas coisas simples, mas esteja com tudo alinhadinho na tua vida, que tu vai ver que as coisas vão se encaminhar e que quando tu se posicionar naquilo que tu quer viver, naquela pessoa que tu quer se tornar, que tu merece o melhor, tanto dos outros, né, quanto de ti mesmo, para ti não se sabotar contigo mesmo, né? De tu fazer ali um café da manhã bacana para ti, né? Não fazer um café da manhã bacana só quando tem outra pessoa, ou só quando ou levantar atrasado ali, nem tomar café da manhã. Né? Isso tudo é questão de merecimento, não aceitar mais o medíocre na tua vida, não aceitar uma meia furada, essas pequenas coisas, sabe? Que muitas vezes a gente ignora no nosso dia a dia. E eu tô trazendo isso por quê? Porque essa experiência que eu tive lá nesse treinamento com essa moça me mostrou e me fez refletir muito sobre isso. Sobre ela estar se colocando numa posição. Eu tô olhando para ela, mas eu olhei muito para mim lá também, tá? Eu tô falando aqui dela e de mim também. Que a gente se colocou ali numa posição de receber um treinamento de pessoas que talvez aparentemente menos preparadas que nós, né? Essas pessoas estavam lá, mas porque se posicionavam, o posicionamento estava ok, a autoimagem estava ok, só faltava realmente um conteúdo ali, sabe? E a gente se colocou nessa posição de, claro, aprender, porque a gente sempre tem que ir com o copo mais vazio do que o copo cheio, que nem eu digo, né? Então, sempre
se colocando na posição de aprender algo, mas que é quando a gente saiu de lá, a gente viu que a gente realmente merece mais, que aquilo ali não fazia sentido para aquela pessoa que a gente quer se tornar ou para aquele nível que a gente quer atingir, né? Então, eu vi na hora, assim, vi muito rápido, e ela não tava enxergando, assim, eu coloquei algumas pulguinhas atrás da orelha dela lá, ela foi pra casa dela, eu vim pra minha, enfim, a gente seguiu mantendo contato aí. Eu não sei qual o caminho da vida que ela vai seguir, né? Mas eu plantei essa sementinha nela de que ela deve se valorizar, se posicionar mais por aquilo que ela carrega, por aquilo que ela já viveu ali de experiências, né, que ela tem no currículo dela, para que ela realmente alcance aquilo que talvez ela nem almeja hoje, mas que ela merece, sabe? Então é sobre isso. Então é sobre se você ainda não se tornou essa pessoa que acredita que merece o melhor, tome posse disso hoje, tá? Porque isso vai fazer uma grande diferença aí na tua vida e tenho certeza que tu vai prosperar e avançar muito mais, tá bom? Se fez sentido para você, se contribuiu em algo aí, já sobe aquele like, já se inscreve no canal todos os dias, cada 2 dias, volta e meia eu tô por aqui com uma provocação, com uma reflexão, com algo que eu vivi, que eu venho vivendo, que eu venho passando, enfim, e que possa de alguma forma estar contribuindo aí para você, tá bom? Tchau e